E se eu te dissesse que algumas pessoas afirmam ter voltado do futuro, ou que outras dizem ter testemunhado eventos do passado como se tivessem estado lá? A viagem no tempo é um dos maiores mistérios da humanidade, uma ideia que fascina cientistas, escritores e curiosos há séculos. Mas e se não fosse apenas ficção? E se houvesse pessoas que realmente cruzaram as barreiras do tempo? Neste vídeo, vamos explorar 5 histórias chocantes de indivíduos que afirmam ser viajantes do tempo. Cada uma dessas narrativas é repleta de detalhes intrigantes, evidências inexplicáveis e mistérios que desafiam nossa compreensão da realidade. De previsões surpreendentes sobre o futuro a fotografias que parecem capturar o passado, essas histórias vão fazer você questionar tudo o que pensava saber sobre o tempo. Prepare-se para uma jornada emocionante, onde o impossível parece possível e o desconhecido se torna palpável. Vamos mergulhar nessas histórias, analisar suas evidências e refletir sobre o que elas revelam sobre nós mesmos. Será que essas pessoas são verdadeiras viajantes do tempo? Ou será que há uma explicação mais simples por trás de seus relatos? A resposta pode surpreender você. No final dos anos 90, um homem chamado John Titor apareceu em fóruns da internet afirmando ser um viajante do tempo. Ele dizia vir do ano 2036, uma época marcada por uma guerra civil nos Estados Unidos e avanços tecnológicos inimagináveis. Suas postagens detalhavam não apenas eventos futuros, mas também o funcionamento da máquina do tempo que ele usava, um dispositivo militar instalado em um carro Chevrolet Corvette de 1967. John descreveu um futuro sombrio. Segundo ele, em 2004, os Estados Unidos estariam divididos por conflitos internos e em 2015, uma guerra nuclear devastaria partes do mundo. Ele também falou sobre mudanças tecnológicas, como a substituição dos computadores por sistemas quânticos e a descoberta de uma nova forma de energia. Embora muitas de suas previsões não tenham se concretizado, algumas chamaram a atenção, como sua descrição precisa de componentes de computadores que só seriam desenvolvidos anos depois. O mistério em torno de John Titor cresceu quando ele desapareceu tão repentinamente quanto havia surgido. Ele deixou para trás apenas suas postagens e um punhado de seguidores, que continuam a analisar suas previsões. Alguns acreditam que ele era um verdadeiro viajante do tempo, enquanto outros argumentam que ele era apenas um brincalhão talentoso ou um profeta moderno. Mas o que torna a história de John Titor tão fascinante não são apenas suas previsões, mas também o impacto que ela teve na cultura popular. Ele inspirou livros, documentários e até teorias da conspiração. Sua narrativa nos faz questionar: e se ele estivesse dizendo a verdade? E se o futuro que ele descreveu ainda estiver por vir? Em 2018, um homem chamado James Richards chamou a atenção do mundo ao afirmar que possuía fotografias tiradas em épocas passadas. Ele não era um colecionador de imagens antigas, mas sim alguém que dizia ter viajado no tempo e capturado esses momentos com uma câmera moderna. As fotos mostravam cenas históricas, como a construção da Torre Eiffel em 1887 e a Exposição Universal de 1900, mas com detalhes tão nítidos que pareciam impossíveis para a tecnologia da época. James explicou que usou um dispositivo portátil de viagem no tempo, que ele chamava de Chronovisor. Segundo ele, o aparelho permitia não apenas viajar no tempo, mas também trazer objetos de volta, incluindo fotografias. Ele apresentou as imagens como prova, mas especialistas em fotografia e história rapidamente começaram a questionar sua autenticidade. Alguns apontaram inconsistências nos detalhes das fotos, como roupas ou objetos que não condiziam com a época retratada. Apesar das dúvidas, as fotografias de James Richards continuam a intrigar. Ele desapareceu pouco depois de divulgar suas imagens, deixando para trás apenas perguntas. Será que ele realmente encontrou uma maneira de capturar o passado?
Ou suas fotos eram apenas uma montagem brilhante criada para enganar o público? O caso de James nos faz refletir sobre o poder das imagens e como elas podem ser usadas para contar histórias, sejam elas reais ou fictícias. E se de alguma forma ele realmente conseguiu viajar no tempo, o que mais ele poderia ter visto? E o que isso significaria para a nossa compreensão da história? Em 2012, uma mulher chamada Sarah Johnson apareceu em um programa de rádio afirmando ter viajado ao século 23. Ela descreveu um mundo radicalmente diferente do nosso, onde a humanidade havia colonizado outros planetas, a inteligência artificial dominava o cotidiano e as guerras eram resolvidas por simulações virtuais. Suas descrições eram tão vívidas e detalhadas que muitos ouvintes ficaram fascinados e assustados. Sarah falou sobre tecnologias avançadas, como carros voadores movidos à energia solar, dispositivos de telepatia e até mesmo a cura para todas as doenças conhecidas. Ela também mencionou mudanças sociais drásticas, como a extinção do dinheiro físico e a criação de um governo global. No entanto, o que mais chamou a atenção foram suas previsões sobre eventos próximos, como a descoberta de vida em Marte em 2030 e a criação de uma rede neural global em 2045. Apesar de suas afirmações impressionantes, Sarah não apresentou provas concretas de sua viagem no tempo. Especialistas em tecnologia e sociologia analisaram suas previsões e muitas delas pareciam plausíveis, embora ainda distantes. Alguns acreditam que ela era uma visionária, enquanto outros a veem como uma contadora de histórias talentosa. O caso de Sarah Johnson nos faz questionar como seria o futuro e se estamos preparados para as mudanças que ele pode trazer. E se suas previsões estiverem certas? O que isso significaria para a humanidade? E mais importante, o que podemos fazer hoje para moldar o amanhã? Em 2003, durante uma conferência sobre fenômenos inexplicáveis, um homem chamado Michael Anderson subiu ao palco e começou a descrever eventos futuros com uma precisão assustadora. Ele falou sobre desastres naturais, avanços científicos e até mesmo detalhes específicos sobre a vida cotidiana em 2050. O público ficou hipnotizado por suas palavras, mas o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. No meio de sua apresentação, Michael parou abruptamente, olhou para o relógio e disse: "É hora de ir." Antes que alguém pudesse reagir, ele saiu correndo do palco e desapareceu nos corredores do local. Testemunhas relataram que ele simplesmente sumiu, como se tivesse evaporado no ar. Nenhuma câmera de segurança capturou sua saída e ele nunca mais foi visto. As previsões de Michael começaram a se tornar realidade nos anos seguintes. Ele havia mencionado um tsunami devastador no Oceano Índico em 2004 e a descoberta de água em Marte em 2015. Eventos que realmente ocorreram. Essas coincidências levaram muitos a acreditar que ele era um verdadeiro viajante do tempo, enquanto outros argumentam que ele poderia ter tido acesso a informações privilegiadas. O mistério em torno de Michael Anderson permanece sem solução. Para onde ele foi? Será que ele voltou para o futuro? Ou será que sua história era apenas uma elaborada farsa? O que sabemos é que seu desaparecimento deixou uma marca indelével naqueles que o viram e ouviram, alimentando a fascinação humana pelo desconhecido. Em 2021, um vídeo viralizou nas redes sociais, mostrando um homem que afirmava ter voltado de uma linha do tempo alternativa. Ele se identificou como Daniel Clark e descreveu um mundo onde a pandemia de Covid-19 nunca havia acontecido, mas onde uma guerra global havia devastado a economia e a sociedade. Sua narrativa era tão detalhada e emocional que milhões de pessoas começaram a questionar se ele estava dizendo a verdade. No vídeo, Daniel mostrou supostas provas de sua viagem no tempo, incluindo um dispositivo estranho que ele chamou de chave temporal,
e documentos que pareciam ser de um futuro alternativo. Ele também fez previsões sobre eventos próximos, como a descoberta de uma nova fonte de energia limpa e a unificação política de vários países. Especialistas em mídia e tecnologia analisaram o vídeo e encontraram inconsistências. O dispositivo que ele mostrou parecia ser uma montagem, e os documentos tinham erros que sugeriam uma falsificação. No entanto, o impacto do vídeo foi inegável. Ele gerou debates acalorados sobre a natureza do tempo, a possibilidade de universos paralelos e a credibilidade das informações na era digital. Daniel Clark desapareceu logo após o vídeo viralizar e ninguém sabe ao certo quem ele era ou para onde foi. Sua história nos faz questionar como distinguir a verdade da ficção em um mundo onde a tecnologia permite criar ilusões convincentes. E se de alguma forma ele estivesse dizendo a verdade, o que isso significaria para o nosso futuro? Cinco histórias, 5 mistérios e uma pergunta que ecoa em nossas mentes. Será que a viagem no tempo é possível? As narrativas de John Titor, James Richards, Sarah Johnson, Michael Anderson e Daniel Clark nos levam a um território onde a linha entre realidade e ficção parece desaparecer. Cada uma dessas histórias, com suas evidências intrigantes e lacunas inexplicáveis, desafia nossa compreensão do tempo e do espaço. Mas, no fundo, o que essas histórias revelam sobre nós? Talvez nossa fascinação com a viagem no tempo seja um reflexo de nossos desejos mais profundos, o desejo de corrigir erros do passado, de prever o futuro ou simplesmente de transcender as limitações da existência humana. Seja qual for a verdade por trás desses relatos, eles nos lembram de que o tempo é o maior mistério de todos, e talvez sempre será. E você, o que acha? Essas pessoas eram verdadeiras viajantes do tempo? Ou suas histórias são apenas produtos de nossa imaginação coletiva? Compartilhe suas opiniões, se inscreva no canal Primeiro Protagonista e junte-se a nós nessa jornada pelo desconhecido. Afinal, o tempo não para e os mistérios estão apenas começando. Até a próxima!